A paz do Senhor a todos. Quero agradecer nesse momento a Deus pela minha vida, por esse momento, por Ele estar me proporcionando mais uma oportunidade de falar da sua poderosa palavra. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos inscritos, pela vida daqueles que vão assistir ou ouvir esse vídeo. Amém? Muito bem. E nessa noite, para a nossa meditação de fé, eu quero ler no livro de Lucas. Lucas capítulo 17, é uma história bastante conhecida por todos, amém? Muito bem, e diz assim, capítulo 17, o versículo 11 em diante, o título, a cura de 10 leprosos. Olha aí, já começou com bênção, cura, né? Aí diz assim o versículo 11, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele quem? Jesus, ele ia para Jerusalém, mas só que ele passou pelo meio, né, de Samaria e da Galiléia. Porque tudo que Jesus ia fazer, quando ele ia para um lugar, ele já sabia o que vinha pela frente, o que ia surgir para ele fazer, amém? E muitas das vezes nunca a viagem de Jesus era só por ir, não, sempre tinha alguma coisa, não era em vão, sempre tinha algo para ele fazer. E não foi diferente, dessa vez aqui ele se encontrou com 10 leprosos. Olha aí, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, no meio, olha aí, não foi de banda nem de lado, não, foi no meio. Aí o versículo 12 diz assim, e entrando numa certa aldeia, a aldeia aqui não tem nome porque não nos interessa, né? Então numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, né? Como vocês sabem, a lepra naquele tempo, ela era contagiosa, né? E a pessoa que era leproso, ele era excluído da família, dos amigos, da sociedade, era posto para fora da cidade, não ficava, tinha um lugar, tinha a cidade dos leprosos, o lugar onde ficavam os leprosos fora da cidade, porque o contágio era grande, só existia cura quando existia um milagre assim que nem Jesus fez na vida desses homens, né? Não é que nem hoje, graças a Deus, tem alguma resistência ainda, a pessoa ainda fica meio assim, mas graças a Deus que tem cura para a lepra hoje, que nós chamamos hanseníase. Muito bem. E aí diz assim, ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque era contagioso, então eles ficaram de longe, não podia encostar, nenhum leproso não podia encostar perto de uma pessoa. Aí pararam de longe, né? Aí o versículo 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha aí, foram logo com palavras, né? Olha, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, aqueles leprosos ali já sabiam as coisas que Jesus fazia, os milagres que ele operava. Foi tão tal que os 10 leprosos foram para onde? Na direção dele. Por quê? Porque já tinha notícia das coisas, dos milagres e prodígios que Jesus fazia. Amém? Muito bem. Aí diz assim o versículo 14. E ele, vendo-os, ele quem? Jesus que viu os 10 leprosos, né? Disse-lhe, ide, mostrai-vos ao sacerdote, né? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ide, mostrai ao sacerdote. Então, esse ide aqui foi uma ordem. Nós observamos aqui nesse versículo aqui, versículo 14, e ele vendo disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Primeiro veio a ordem para depois a cura. Olha aí como que aconteceu o milagre aqui na vida desses homens. Primeiro foi a ordem, ide, né? Então, quando Jesus manda a gente ir, é porque é para a gente ir. Quando ele diz vem, é para a gente vir. Mas hoje, eles não estão obedecendo nada, não dão ouvido nem ao evangelho
que é pregado. Imagine o ide aqui, né? Quando ele diz, ide, mostrai-vos ao sacerdote, primeiro ele deu a ordem. Por que ele deu essa ordem? Porque quando ele nasceu foi na lei de Moisés. E na lei de Moisés era assim, quando uma pessoa era curada, tinha que ir em Jerusalém se mostrar ao sacerdote, né, para ver que realmente eles tinham sido curados. Depois oferecia algum animal para purificação do seu pecado. Amém? Foi isso que aconteceu. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Quer dizer que no caminho, pela fé, eles foram curados no caminho. Viu? Como foi diferente. Primeiro foi a ordem para depois a cura. Aí o versículo 15. E um deles, olha aí, ó. E um deles, vendo que estava são, dos 10, que reconheceu que tinha sido curado, voltou agradecendo a Deus, glorificando, glória a Deus, ele foi curado, né? Agradecendo a Deus, olha, glorificando a Deus em voz alta, ele não ficou, ai, aleluia, não, foi em voz alta, né? E aí o versículo 16, olha o que aconteceu, e caiu aos seus pés. Então ele voltou lá onde Jesus tinha dado a ordem, Jesus ainda estava lá. E aí quando chegou, caiu aos seus pés, como sinal de humilhação, olha aí, ó. E agradecimento, caiu aos seus pés com o rosto em terra, né? Como sinal de adoração, com o rosto em terra. E esse homem aqui, ele estava doente, era leproso e foi curado. E você que é bom, não agradece a Deus pelo que Deus faz na sua vida. E aí, como é que fica? Porque nós temos que agradecer a Deus, não só pela doença, não só pelas coisas boas que você recebe. Devemos agradecer a Deus por tudo, na alegria, na tristeza, na tribulação, por aquilo que não deu certo. Devemos agradecer a Deus por tudo. Não só pelos momentos de alegria. Ai, graças a Deus eu recebi uma bênção, que bom. Não. Temos que também agradecer a Deus por aquilo que não aconteceu na nossa vida, porque Deus sabia por que não lhe entregou a bênção. Porque lá na frente ele ia ver que não ia dar certo. Então ele tirou o que você esperava de acontecer. Ele tirou de você. Por quê? Porque ele viu que não ia ser bom para você. É assim é que Deus faz. Então esse homem aqui, ele estava leproso, ele foi curado, né? Mas só que no caminho, quando ele viu, mesmo ele doente, ele foi em direção a quem? A Jesus, que é o autor e consumador de toda a obra. Aqui, ó. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, humilhando, na humilhação, adorando, né? Jesus, filho de Davi, né? O Todo-Poderoso, o que faz por mim e por você. E você que está bonzinho aí, não agradece a Deus pelo ar que respira, pela comida que come, pela roupa que veste. E aí como é que fica? Quer tudo, não agradece nada, né? E aí eu não estou julgando não, mas é o que eu vejo todos os dias aí. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo pela cura, né? Porque tem muitos que não agradecem, mesmo curado. É por isso que muitas das vezes a enfermidade fica em cima, porque você não quer se drobar diante de Deus, não quer se humilhar, tem que ter humilhação. Nós temos que se humilhar diante de Deus. Temos que dizer para Jesus o que está acontecendo. Não fique só de boca fechada não, porque nada não vai cair do céu de graça, de jeito nenhum. Temos que pagar um preço, e o preço que esses homens aqui pagaram não foi pouco não. E aí, ó. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, né? E este era samaritano, não era judeu não. Os outros foram, né? Aí o versículo 17, e respondendo Jesus disse, olha o que Jesus disse, não foram 10 os limpos? Olha, foram 10, mas só um que voltou. E onde estão os 9? Sabe quem são esses 9 aí? Nessa leitura trazendo para hoje, é o mundo que está aí, ó, dando na telha aí, faz o que quer, não agradece a Deus por nada,
Porque a gente, quando está assistindo o jornal, a gente vê que é multidão de gente nessa pandemia descendo o pó aí. E você que está bom de saúde, não agradece a Deus. Senhor, obrigado pelo livramento que tu estás me dando, né? Porque tem livramento que a gente vê e tem livramento que a gente não vê. A gente não agradece só pelo que a gente vê, e também agradece por aquele que a gente não vê. Amém? Muito bem. E esse livramento aqui, e essa cura aqui, foi uma coisa visível. Aí o versículo 18 diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele era samaritano, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Mas foi tão tal que os próprios judeus não voltaram. Quem voltou foi o samaritano. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aí, ele ganhou duas coisas: a cura e a salvação. Cura e salvação é diferente. Não foram 10 leprosos? Pois é, os 10 não foram curados, mas só um que recebeu a cura e a salvação. Os outros 9, eles foram curados, mas não foram salvos não. A Bíblia não diz não. A Bíblia só diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus aqui, ó. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então ele foi curado e ainda teve a salvação. E os 9 que foram só no intuito de ir para Jerusalém para se mostrar ao sacerdote, eles foram curados, todos 10, mas só um que foi salvo e curado ao mesmo tempo. Amém? Muito bem. E nessa lição aqui, ó, nessa leitura, a cura dos 10 leprosos, tem 5 lições que esse leproso que foi curado diz para você nessa noite, ó. A primeira lição: o leproso mostrou que precisamos de obediência à palavra de Deus. Sabe quando foi? Bem aqui no versículo 14. Quando Jesus disse assim mesmo para ele, ó: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. A obediência, ele obedeceu o ide do Senhor. Não é? Ele obedeceu. Então eu e você, nós temos que fazer também do mesmo jeitinho, obedecer o de Jesus. Se Jesus disse para você: vai na casa de fulano, converse com fulano, pois não vá se meter de medroso de não querer ir não, viu? Porque é Jesus que está mandando você ir. Aqui, ó, o leproso mostrou-se, precisamos de obediência à palavra de Deus. Temos que ser obediente à palavra de Deus, não basta só ler e obedecer. Aí a segunda lição que esse leproso nos diz: ó, o ex-leproso, o leproso que não era mais leproso, que agora ficou curado, converte o seu coração. Sabe quando foi? Quando ele voltou para agradecer. Um coração convertido, de verdade, não só de lábios. Porque tem gente que está aos pés do Senhor: obrigado, está ali, se converteu, e depois fica fazendo tudo que dá na telha aí. Isso aí não dá certo não, de jeito nenhum, Deus não se agrada disso. Aí a terceira lição do ex-leproso: glorificou o nome de Deus. Foi lá no versículo 15, quando diz assim, ó: voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não se calou diante do que Deus fez na vida dele. Ali era o próprio Deus, porque quando as pessoas olhavam para Jesus, via um homem, ali um homem, mas dentro o Espírito era de Deus. Então ali era o próprio Deus, né? Porque ele enviou o seu próprio filho para andar, para fazer milagres e maravilhas e prodígios. E foi o que aconteceu, ó. Aí ele voltou glorificando a Deus, e foi glorificando a Deus e chegou até onde Jesus. Aí a outra lição, a terceira lição do ex-leproso: reconheceu o Senhor Jesus. Lá no versículo 16, olha, sabe como foi que ele reconheceu o Senhor Jesus? Caiu aos seus pés, olha aí, com o rosto em terra, com sinal de humilhação, adoração, né? Adorou, se humilhou, adorou, reconheceu o Senhor Jesus. Foi ali naquele momento ali. Que coisa linda, né? Aí a última lição do ex-leproso: demonstrou um coração grato. Ele foi grato, bem aqui no versículo 16, ó. No versículo 16.
Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo por tudo. Eu e você, nós temos que agradecer por tudo, irmãos. Temos que agradecer por tudo, pelo ar que respiramos. Porque se eu e você, nós estamos aqui, é pelo querer de Deus. Não é pelo meu querer nem pelo seu. Porque eu e você não fazemos nada se do céu Deus não der para mim e para você. Amém? Muito bem. E eu sei que eu não sou pregadora, mas eu sei dizer que Jesus salva, cura e batiza. Ainda tem mais duas coisas que ele faz na minha vida e na sua vida. Ele prepara e leva para o céu, mas para o mundo ele não perde, de jeito nenhum. Ainda não vi nem ninguém da Bíblia aqui que era de Deus se perder no mundo, de jeito nenhum. Ele recolhe e toma para si, como ele fez com Enoque. Amém? Muito bem, e essa era a palavra de hoje. A cura de 10 leprosos que não foram mais leprosos, que ficaram curados através de uma palavra, de um ide. O ide de Jesus na minha vida e na sua vida faz uma grande diferença. Amém? Desde quando a pessoa se dispõe a fazer o ide de Jesus. Agora você fica aí, sentado dentro de 4 paredes esperando algo cair do céu. Faça alguma coisa para Jesus, né? Proclame a palavra dele. Tem várias formas de você fazer o ide. O ide aqui foi mostrar o sacerdote, mas tem várias formas da gente fazer o ide. O ide do Senhor, o ide de Jesus, ele é feito de várias formas. Entregar folhete no ônibus, entregar folhete nas praças, evangelizar, várias formas, ter as redes sociais, ao invés de você ficar até de madrugada no Facebook vendo o que não presta. Faça o ide do Senhor, que é muito melhor, você ganha muito mais. Amém? Muito bem, e essa era a palavra de hoje. Que essa palavra possa ficar gravada na tábua do coração de cada um que vai assistir ou ouvir esse vídeo. Amém? Muito bem, tenha uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Amém? Dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Peço também para você, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir. A palavra do Senhor, ela não fica parada. Não pense você que esse vídeo parou bem aqui. Não, outros vão assistir, outros vão ouvir. Porque a palavra de Jesus, ela não volta vazia não, de jeito nenhum. Não pense você que eu fiz esse vídeo e parou bem aqui. Não, outros vão assistir, vão ouvir. Amém? Muito bem, fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém?